Shalom Aleichem, Pai seja convosco. Eu sou Júnior Castro e você está no meu canal Torá, Davar e Haver. Vamos entender um pouco sobre um assunto bastante intrigante dentro da teologia. Sabemos que a raiz cristã distorceram em muito aquilo que a teologia Netzarim elas ensinam. Dentro do cristianismo protestante, cristianismo cristão, eles dizem que a Brit Hadashah, que eles chamam de Novo Testamento, foi escrita em grego. Todavia, temos que desmistificar esta informação, porque ela é incoerente com a história escriturística e com aquilo que os Netzarims, os primeiros crentes no Messias, eles deixaram como legado. E esses Netzarims, os apóstolos, os Shalias, eles eram todos judeus. E os crentes que se convertiam ao Mashiach não eram cristãos. Todos eles eram Netzarim. Sabemos que a etimologia da palavra cristã não é oriunda do hebraico. Os primeiros crentes no Mashiach não foram cristãos. O cristianismo avogou para si esse direito de serem os seguidores do caminho, quando na verdade os seguidores do caminho, a seita do caminho, nunca foram cristãos, mas Netzarim. E para que nós entendamos a língua correta que foi escrito a Brit Hadashah, que não foi a língua grega, mas sim a língua hebraica, para o evangelho escrito por Matityahu e todos os outros evangelhos, as cartas paulinas e as cartas dos Shalias, todas elas foram escritas em aramaico. Vamos provar isto dentro da história escriturística. Acompanhe conosco. O aramaico era a principal língua de todos os três principais e grandes impérios, pelo século da Era Nazarena. O aramaico permaneceu como o idioma principal vigente, ainda que naquela época em Tarsos, moedas encontradas e esculpidas tinham inscrições aramaicas, relativas ainda ao idioma utilizado por Tarsos. Existe também um grande questionamento se Shaul de fato foi trazido para Tarsos ou nasceu ali. O texto em questão é Atos 22 e 3. Eu sou certamente judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia, mas trazido a essa cidade e educado aos pés de Gamaliel. Shaul foi ensinado na Torá, zeloso da Torá, e muitos argumentos têm sido feitos por estudiosos a respeito do termo trazido aos pés. Alguns argumentos que se referem ao período de sua adolescência. A chave do assunto em questão em Atos 7, capítulo 20 e 23. Por volta do nascimento de Moshe, assim como era agradável ao Eterno, ele foi trazido para a casa de seus pais por 3 meses, e quando ele estava pronto, foi levado para a filha do Faraó, e educado como seu próprio filho. E Moshe foi educado na sabedoria e arte dos egípcios. O fato de que Shaul era helênico nada tem a ver com o argumento de que tudo deve girar em torno disso, pois já temos visto antes que Shaul nasceu em Tarso, cidade onde o aramaico era falado. Apesar da influência helênica que atingiu a cidade de Tarso, Shaul, ainda jovem, deixou a cidade e foi trazido para Jerusalém. Ele descreveu a si mesmo como hebreu. Segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. Um hebreu dos hebreus e da tribo de Benjamim. Romanos 11 e 1. É importante sabermos como o termo hebreu era usado no primeiro século. O termo hebraico não era usado como termo genealógico, mas como termo cultural e linguístico. Um exemplo disso pode ser encontrado em Atos capítulo 6, verso 1, onde encontramos uma disputa entre hebreus e gregos. Os estudiosos concordam que os gregos aqui mencionados são judeus helênicos, gregos. Atos capítulo 11, verso 19. Então são pouco helenizados. É feito um claro contraste entre judeus e gregos que são claramente não helênicos,
Os helênicos não eram chamados de hebreus, que era o termo usado para designar os judeus neo-helênicos. Quando Shaul chama a si mesmo de hebreu, ele está enfatizando que não era grego-helênico. E quando Shaul diz ser hebreu dos hebreus, ele está enfatizando fortemente que não é helênico-grego. E isso está implícito. Sua discussão com os helenistas, eles intentaram matá-lo. Atos capítulo 9, verso 29. E por que ele escapou para Tarso? Atos 9, versículo 30. Porque não havia um povo judaico-helênico em Tarsos, e se assim fosse, teria sido uma má escolha ir para Tarso. Eles dizem, existem frases e explanações do hebraico e do aramaico no Novo Testamento, que não poderiam ter sido escritas em hebraico e aramaico. A resposta que nós damos é a seguinte: estas explanações são de escritores com características gregas e não são características dos textos em hebraico e aramaico. Outro erro: o Novo Testamento foi escrito para uso do povo gentil, e os gentios daquele tempo falavam grego. E aqui nós temos que corrigir, dando a seguinte resposta: os primeiros crentes em Yeshua eram judeus. Os primeiros gentios que criam no Nazareno estavam centralizados em Antioquia, na Síria. Você pode ver em Atos capítulo 11, verso 26. Os sírios falavam siríaco, um dialeto aramaico. Estes primeiros grupos teriam necessariamente um evangelho em hebraico e aramaico. Isso deixa claro que se o Novo Testamento foi enviado para os gentios, isso não significa que estes gentios inicialmente falavam grego. Pelo contrário, os primeiros crentes gentílicos usavam o idioma hebraico e aramaico, que também era falado pelos sírios e assírios. Matitiarro, o escritor do Evangelho, os originais para os crentes judeus, e esse Evangelho foi escrito em hebraico, origem citado por Eusébio na sua obra, e de acordo com Jerônimo também afirma ter sido em hebraico para beneficiar esses da circuncisão que tinham crido. Esse livro pode ter sido enviado para os fariseus. Marcos provavelmente escreveu o seu evangelho para uso dos gentios assírios, que ele encontrou em Babilônia em companhia de Kefa. 1 Kefa, capítulo 5, verso 13. Vale observar que o idioma os assírios falavam, aramaico, Lucas, e era o sírio. Escreveu o evangelho que leva o seu nome para Teófilos, que foi um sumo sacerdote de 37 a 41 depois da Era Comum. E Yohanan escreve seu evangelho para os Yehudins essênios, que eram místicos. Jacó escreveu as 12 tribos espalhadas. A polissemia em si é a maior prova do Novo Testamento, foi escrito em aramaico e hebraico. Exemplo para a palavra streak em inglês, que é traduzida como golpe ou como greve. Se um dos manuscritos em hebraico ou inglês fosse original, não haveria como explicar a existência da variante. A única possibilidade é a de que o original traduzido por uma pessoa como golpe e por outra como streak, greve. Esse é o conceito de polissemia, uma palavra que gera diferentes traduções dependendo do manuscrito. Existem muitos exemplos de polissemia do aramaico para o grego. Isso porque existem poucas palavras nas línguas semitas com muitos significados diferentes. Já foi encontrado mais de 5 diferentes manuscritos no grego, e a palavra napeshita poderia ser traduzida como qualquer uma das 5, tornando-se, portanto, evidente a originalidade do aramaico. Então vou citar alguns exemplos de polissemia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 3. Em manuscritos gregos encontramos a palavra queimar, em outros vangloriar. No aramaico, a raiz é a mesma para ambas as palavras. Em 1 Kefa, capítulo 3, verso 13, alguns manuscritos do grego trazem zelosos, enquanto outros trazem imitadores. A raiz no aramaico é a mesma palavra. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 20, alguns manuscritos do grego trazem tolerar, outras trazem sofrer.
A raiz do aramaico é a mesma para ambas as palavras. Também na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 18, alguns manuscritos do grego alexandrino trazem coração, enquanto outros bizantinos trazem entendimento. A razão é uma expressão idiomática do aramaico, pois a expressão olhos do coração quer dizer entendimento. Em Lucas capítulo de número 11, verso 49, a maioria dos manuscritos do grego trazem expulsar, enquanto o texto receptus traz perseguir. A palavra no aramaico possui ambos significados. Outro exemplo forte da origem semita da Brit Hadashah são as estruturas poéticas presentes no texto bíblico. Alguns textos evidenciam nitidamente poesias, trocadilhos. Um exemplo interessante de trocadilhos é o de Atos, capítulo 9, verso 33 e 34. Nesse texto, um homem chamado Enéas é curado. Esse trocadilho é completamente comum no grego, que traz ambas as ocasiões com o nome do homem em questão. Todavia, Enéas não era um nome, mas uma expressão que quer dizer homem aflito, e Yeshua te cura. Outra prova no Novo Testamento hebraico e aramaico é que alguns textos gregos possuem erros teológicos sérios que resultam da tradução equivocada do aramaico. É como se o tradutor não tivesse pleno domínio da língua. Como, por exemplo, no Evangelho podemos citar algumas porções desses erros. Nos Evangelhos encontramos uma menção a Simão, o leproso. No texto grego, Mateus 26, 6 e Marcos 14, 3, o problema é que seria impossível a um leproso viver dentro da cidade de Ania, conhecida como Beit Ania. A explicação está no aramaico. As palavras que indicam leproso é fabricante de jarros, que é semelhante no aramaico. Garbá, leproso, e Garabá, oleiro, fabricante de vasos. Uma vez que o aramaico é escrito sem vogais, as duas palavras estão escritas de forma idêntica. Observe que logo na sequência tem uma mulher trazendo jarros. Então aqui concluímos que Simão é um fabricante de jarros e não um leproso. O livro de Atos, capítulo 8, verso 27, fala a história de Filipe e um eunuco. Ora, o problema é que eunuco está a caminho de Jerusalém para adorar, ou seja, indo até o templo. Ora, um eunuco não seria aceito como um prosélito entre os judeus, como jamais seria permitido entrar no templo. E agora? A resposta está no aramaico. A palavra usada para eunuco é a mesma usada como crente em Elohim, no aramaico, que significa manhaima, ou seja, eunuco em questão não era um eunuco, mas sim um crente que temia ao Eterno. Algumas frases no Novo Testamento grego chegam a ser cômicas e de tão estranheza no aramaico. Não vemos tal confusão na língua aramaica. Você já tentou passar um camelo por o fundo de uma agulha? Pois é, isso é um furo de tradução. Matitiahu, capítulo 19, verso 24, Marcos, capítulo 10, verso 25 e Lucas 18, 25. A palavra em questão no aramaico é gamulá, da forma como ela é escrita, sem vogais, pois o aramaico não possui vogal, podendo tanto indicar camelo como corda. A última opção, obviamente, é que esta claramente correta. O escritor, ou seja, o apóstolo escritor, estava se referindo à corda ao escrever o aramaico. Outro exemplo, você já salgou alguma coisa com fogo? Pois é, parece que nosso tradutor aqui do grego faz uma grande confusão. Em Marcos capítulo 9, verso 49, no grego fala em salgar com fogo. O problema é simples. A palavra que é usada para salgar também poderá ser usada para como pulverizar, no sentido de destruir. O interessante aqui é que parece que o tradutor estava cansado ou cochilando, pois ele foi influenciado pelo texto seguinte sobre o sal da terra, contudo, nada de relação com essa frase. Além disso, outro erro que não aparece no aramaico é o fato em que Matitiahu, capítulo 27, verso 9, cita Zacarias, capítulo 11, verso 12 e 13,
mas diz que o texto é de Jeremias. Que furo é esse de tradução? O aramaico apenas diz, assim disse o Navi, sem citar nomes, profeta. Em Marcos 2,26, o grego cita Abiatar como sendo sumo sacerdote nos tempos do rei Davi. Contudo, em 1 Samuel, capítulo 21, verso 1 e 22 e 20, diz que Aimeleque, pai de Abiatar, é que era o sumo sacerdote. Um grande erro histórico que há nos manuscritos em grego é chamar mar alguns lagos de Israel, como o de Galil, conhecido popularmente como Mar da Galileia. Este erro é motivo de piada entre os incrédulos que questionam uma possível falta de conhecimento de geografia da parte do Senhor. Isso no aramaico não acontece, porque a palavra iamar pode ser usada tanto para mares como para lagos ou grande porção de água, tais como o de Galil em questão. Outro grave erro é a genealogia de Yeshua em Matitiahu. A genealogia no grego não se difere da de Lucas, como diz terem havido 14 gerações após Babel e cita apenas 13. Estranho isso, não é? No aramaico isso não acontece. O erro está exatamente no capítulo 1, verso 16. E Jacob gerou a Yosef, pai de Miriam, Garbá, em genealogia, pai. Então aqui nasce Yeshua. Essas são as versões Almeida. Pai foi traduzido como marido, e aí está o erro, que o aramaico não existe. O livro de Atos, capítulo 11, cita uma fome no mundo inteiro, a qual motiva os líderes da igreja a pedir ajuda em Antioquia, aos seguidores da região de Yehudá. Ora, se a fome era mundial, como faz sentido pedir ajuda em Antioquia? A resposta está também no aramaico, pois a palavra Eretz, em hebraico, tanto para denotar mundo como terra de Israel, todavia a terra era em Israel e não no mundo todo. A conclusão disso é um dos maiores pesquisadores e professor da Universidade de Oxford, Giza Vermes, onde leciona os estudos judaicos, é também considerado um dos maiores especialistas acadêmicos sobre os manuscritos do Mar Morto. Em pesquisas recentes, esse livro do Mar Morto, publicado em seu livro As Várias Faces de Yeshua, ele deixa bem claro que o cristianismo, o atual, nada tem a ver com o judaísmo nazareno do primeiro século, e reitera que o elemento grego introduzido do messianismo do primeiro século afastou a comunidade das suas raízes hebraicas, culturais, tradições e língua, elevando assim o elemento pagão para dentro dela. E deixa claro que a língua bíblica falada e escrita pelos apóstolos eram o hebraico, aramaico e nunca o grego. E aqui nós temos que ter muito cuidado ao afirmar que as escrituras foram majoritariamente escritas em grego no Novo Testamento. Porque nós sabemos que não existe aquilo que o cristianismo chama de Velho e Novo Testamento. As escrituras, elas se complementam entre Primeira Aliança, o Tanar, a Bíblia Hebraica, e a Brit Hadashah, a Aliança Renovada. Temos todo o Tanar, na sua maioria, escrito em língua hebraica e apenas 5% ali escrito em aramaico. Temos o Evangelho escrito por Matitiahu, escrito em hebraico, e todo o restante da escritura é escrito em aramaico e não em grego. O grego não era uma língua semita, e para que os escritos fossem aceitos como divinos, eles teriam que ser escritos em uma língua semita. Que nós possamos analisar com cuidado aquilo que nós aprendemos dentro do sistema religioso cristão. Toda a cultura cristã, ela vem de uma cultura greco-romana, influenciada por essa cultura greco-romana. E o livro de Apocalipse, no capítulo de número 18, dá uma ordem: sai dela, povo meu. Que nós possamos sair dessa Babilônia, dessa confusão de informações, dessa grande Babilônia de doutrinas, que nós possamos sair dessa variante de doutrinas
que são polarizadas com as Escrituras Sagradas e retornarmos para o caminho do Eterno e da Sua Palavra. Se você gostou desse vídeo, peço que compartilhe para que outras pessoas alcancem o conhecimento que nós estamos alcançando hoje, que é o conhecimento do retorno, da Techuvá. E sendo assim, desejo sobre sua vida uma brahá toda especial, que o Eterno possa derramar uma bênção sobre você e sobre a sua casa. Bishem Yeshua HaMashiach.